Que o inglês é a língua universal, todo mundo sabe, mas o que muita gente muitas vezes não para pensar é o porquê. Por que será que o inglês é a língua falada no mundo inteiro? Será que é porque os Estados Unidos é tão influente ou será que tem outros motivos para isso? Vamos ver. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Igor Ramalho falando aqui, e hoje eu quero falar exatamente sobre isso, do porquê que o inglês é a língua universal, o que levou esse idioma a ser tão falado e tão conhecido no mundo inteiro. Se a gente pegar num macro, é claro que a influência americana tá aí dentro. Por exemplo, a gente tem grande parte da cultura americana, né? Hollywood, com filmes, músicas americanas são muito diversificadas no mundo inteiro. Livros a gente tem também por aí. A gente tem a questão do mundo dos negócios, a gente tem a facilidade do idioma, uma grande influência da internet e até mesmo um dedo de história em tudo isso. Então vamos passar por cada um deles de forma mais detalhada. Se a gente pegar a influência de Hollywood, ou como a gente diria em português, Hollywood, a gente percebe que é uma cultura muito influente no mundo inteiro. Os filmes americanos são assistidos, cara, em cada canto do mundo, sabe? E tem sempre aqueles vídeos que acabam ficando, de certa forma, virais, em que todo mundo assiste aquele vídeo. Você pode comentar com uma pessoa de qualquer país, se aquela pessoa já viu aquele filme, ela vai dizer que sim. Além disso, por essa influência, né, por Hollywood ser tão pesado, assim, digamos, no mundo do cinema, muita gente quer fazer parte de Hollywood. Muita gente de outras partes do mundo quer ser reconhecido por Hollywood. Então, para isso, as pessoas precisam aprender inglês e atuar em inglês. A gente tem performance de grandes atores, até atores e atrizes, até mesmo brasileiros, que estão dentro de Hollywood. E a gente tem isso no mundo inteiro. Isso ajuda com que dissemine o inglês pelo mundo. Outro ponto de cultura americana é com certeza a música. Todo mundo sabe que, música em inglês está aí no mundo inteiro. A gente escuta muita música em inglês. Eu não me lembro qual que foi a banda, eu acho que foi o Queen, que veio aqui no Brasil e ficou há muito tempo, né? E ficou impressionado como que os brasileiros que não são nativos no inglês conseguem cantar tão bem as músicas em inglês. Um país que 1% da população apenas fala inglês, então é uma doideira para eles ver todo mundo cantando naquela energia tão forte. E até mesmo nós que não falamos inglês conseguimos cantar nos shows, conseguimos saber as músicas. É claro que a gente canta do jeito que a gente acha que tá certo e muitas vezes tá certo. Eu, por exemplo, tenho um amigo que ele não sabe nada de inglês, nada, nada, nada. Só que quando ele canta as músicas, eu consigo entender perfeitamente as palavras que ele tá falando em inglês. Ele nem sabe que ele tá falando aquilo perfeitamente, mas ele tá. Isso acontece com muita gente também. Ao mesmo tempo, a gente também tem vários cantores, vários performistas, digamos assim, de outras nacionalidades que preferem cantar em inglês ou que fazem músicas em inglês para poder ser mais conhecidos. A gente tem um grande exemplo da Anitta. É claro que a Anitta já cantou em português, inglês, espanhol, italiano, até onde eu sei, nesses 4 aí deve ter até mais. Mas ela também canta músicas em inglês. A gente tem outro exemplo que é a banda Scorpions. Muita gente não sabe, mas os Scorpions, eles são originalmente alemães. Eles são de origem alemã. E eles cantam todas as músicas deles em inglês. Pelo menos todas as músicas que eu conheço dos Scorpions é em inglês. E essa cultura de se cantar em inglês e se admirar as músicas em inglês não é algo que vem de hoje. A gente tem exemplos de grandes bandas, por exemplo, Pink Floyd, The Beatles, Guns N' Roses, Rod Stewart, Michael Jackson, Louis Armstrong. Todos esses exemplos são bandas ou cantores muito antigos e que são escutados até o dia de hoje. E na época já eram muito conhecidos, né? Tocava muito na rádio, todo mundo já conhecia. E até hoje a gente tem essa cultura de escutar músicas em inglês, de escutar bandas ou cantores que vêm de um país que se fala inglês nativo. A gente tem aí exemplos: Ed Sheeran, Bruno Mars, Adele, Maroon 5, Coldplay, Imagine Dragons. Todos esses, eles cantam em inglês. Eles são muito conhecidos no Brasil, são muito conhecidos no mundo inteiro. Eu acho muito difícil, por exemplo, que você nunca tenha escutado falar pelo menos de 3 desses. E na literatura não é diferente. Por mais que hoje a gente tem muito traduções de livros, ainda assim se tem uma influência muito grande, se tem uma predominância muito grande de escritores que vêm do inglês. E cara, eu posso dizer que Shakespeare tem um dedo muito forte nisso, né?
Porque, cara, obras-primas de Shakespeare que são conhecidas até hoje, Romeu e Julieta, Hamlet, Macabeia, todas essas são obras que nunca vão morrer, elas sempre vão estar aí, e elas nasceram do inglês. Então essa cultura também ajudou a disseminar tudo isso no mundo. Em uma época em que o papel ainda era uma coisa muito cara, em que não era todo mundo que conseguia traduzir ou escrever tudo, não existia impressora, não existia datilografia, que para nós já é antigo. Ou você escrevia na mão ou não tinha compartilhamento da ideia daquele livro. A gente também tem o mundo dos negócios. Então hoje, muitas empresas elas querem abrir em países diferentes. E por isso, necessita-se que as pessoas aprendam inglês, porque hoje é a língua universal. Então, cada vez isso fica mais disseminado nesse quesito. Outra coisa, muitas empresas multinacionais que vêm de fora para cá. E por os Estados Unidos ser a maior economia do mundo, tá ali brigando com a China, mas de qualquer forma, durante muito tempo, digamos assim, e até hoje, é a maior economia do mundo, traz muito desses negócios aqui para o Brasil. Cara, acho que tá dando para ouvir o trem aí, né? Mas tudo bem, isso não vai me parar não. Consequentemente, é muito mais requisitado pessoas que falem inglês para poder trabalhar nessas empresas. Um outro ponto, muitas empresas querem aprender com os Estados Unidos. Eu já abordei isso aqui em outro vídeo, que os Estados Unidos é a maior economia do mundo, isso é um fato. Então, eles sabem mais do que a gente, eles estão na frente da gente em vários quesitos. Então, a gente tem sim muito que aprender com eles e muitas empresas enxergam isso, querem que os seus funcionários aprendam ou os próprios donos da empresa querem aprender com empresas relacionadas do exterior e trazer as ideias deles para cá. Para isso, você tem que saber inglês. Um outro ponto, a quantidade de jovens que vai fazer intercâmbio, seja para o Canadá ou os Estados Unidos. Quando eu fiz o meu intercâmbio, que não era para ser Inglaterra, mas acabou sendo Inglaterra e Irlanda, dois países que falam inglês, os dois lugares que disparado mais tinha era Canadá, em primeiro lugar, e depois Estados Unidos. Enquanto na empresa que eu fui fazer meu intercâmbio, só 3 foram para a Holanda, e eu era um desses 3, teve mais de 30 que foi para o Canadá e teve quase 30 também que foi para os Estados Unidos. Tá? É muito mais gente, é muito discrepante, é 10 vezes mais. E cara, querendo ou não, quando você mora num país, você gera um amor por aquele país. Eu tenho um amor pela Inglaterra, eu tenho um amor pela Irlanda, eu tenho um amor pela Holanda e até mesmo pelo México, que são países que eu morei. Obviamente o Brasil, não preciso nem falar disso. E dessas pessoas, de 30 pessoas que moram nos Estados Unidos, por exemplo, umas 25, no mínimo, vão voltar apaixonadas pelo país, querendo voltar, querendo divulgar a cultura daquele lugar. Um outro ponto é a facilidade do idioma. Eu fiz um vídeo inteiro falando sobre o porquê que o inglês é tão fácil, então eu não vou me estender nesse assunto aqui. Se você quiser, é só clicar no card aqui e vai te direcionar direto para o vídeo, mas é com certeza um dos motivos. O inglês é um idioma fácil. Se o português, por exemplo, fosse o idioma mais disseminado no mundo, cara, seria uma complicação para aprender, porque, como eu disse, eu já expliquei no vídeo, o português é muito mais difícil que o inglês, é muito mais regrinha, é muito mais detalhe, enquanto o inglês é um idioma mais simples de se aprender. Não que seja simples de falar, o inglês é um idioma sim muito rico, mas para se aprender, ele é muito mais simples do que a maioria dos idiomas por aí. Eu diria que mais simples que o inglês, talvez só o Esperanto. Um outro ponto, a internet. Eu não sei se você sabe, mas 52% aproximadamente das pesquisas feitas no mundo são feitas em inglês. Eu, por exemplo, não pesquiso nada em português. É muito raro eu pesquisar alguma coisa em português, na verdade. A não ser que eu queira saber alguma coisa daqui do Brasil. Aí eu pesquiso em português. E aí você pensa, pô, Igor, mas 52% não seria pouco? Pouco? Cara, existem centenas, talvez até milhares de idiomas no mundo. Mais da metade, 52%, é só do inglês. Enquanto os 48% estão divididos entre todos os outros idiomas que existem por aí. E um outro ponto são as informações em primeira mão. Não tem nem o que discutir. As informações em primeira mão estão todas em inglês. Muita gente cobra muito caro aqui no Brasil para ensinar coisa que está de graça se você pesquisar em inglês. Sem contar que é muito mais fácil achar com mais objetividade aquilo que você está procurando pesquisando em inglês. Eu gosto de falar que é quase como você desbloquear um hack no Google quando você aprende a pesquisar as coisas em inglês. É algo realmente diferenciado. A gente também tem um grande papel da história nisso. Eu diria que provavelmente a história é a maior responsável por inglês ser o idioma mais predominante no mundo hoje. A gente começa com a Inglaterra lá atrás, que em um certo ponto ela dominou praticamente metade do mundo inteiro. Ela era a rainha dos mares e tudo mais. Era impossível passar pela Inglaterra. Então, para você querer fazer negócios, como ela dominava metade do mundo, todos os negócios que ela queria que você tinha que fazer, cara, tudo era feito em inglês. Onde você ia tinha inglês.
E para você poder se comunicar entre reis e fazer negócios, fazer acordos, tudo era feito em inglês. E já era, assim, uma língua muito popular. Assim como o francês foi muito popular durante o Império de Napoleão, o inglês ele teve, sim, a sua dominância no mundo de acordo com o que foi acontecendo na história. E é claro, mais futuramente os Estados Unidos também, toda essa questão de cultura que a gente citou no começo do vídeo, tem tudo a ver com história também, né? Não deixa de ser. E por fim, com certeza a globalização agrava tudo, porque a gente passa por um período que cada vez está mais fácil se conectar com pessoas de outra parte do mundo. Se eu ligar para o Japão agora, eu consigo falar e a minha mensagem chega agora no Japão. É instantâneo, enquanto no passado não era bem assim, as coisas demoravam meses para conseguir se passar uma mensagem simples, e hoje é questão de menos de um segundo. Por estar acontecendo essa conexão, a gente precisa de um idioma comum, de uma característica comum para poder se comunicar, porque seria muito difícil, né? Imagina você querer viajar para a Grécia, tem que aprender grego, agora quer viajar para a França, tem que aprender francês, agora quer viajar para a Inglaterra, tem que aprender inglês. Então, ficaria muito complicado, enquanto é muito mais fácil ter um idioma comum. Isso eu estou falando de viagens. Agora, se a gente for falar de outras situações, apenas de conhecer pessoas, de se conectar as pessoas com a internet, ou até mesmo de fazer negócios, tudo isso exige um idioma comum e o inglês está aí para isso, com todos os motivos que a gente citou aqui para cima. Mais uma vez, eu recomendo que você assista o meu vídeo sobre por que o inglês é um idioma fácil, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar a aprender inglês mesmo, porque quanto mais você complicar isso na sua cabeça, mais difícil vai ser de você conseguir o seu objetivo com o idioma. Então vou deixar o vídeo em algum lugar aqui dessa tela para você poder assistir, ou então é só clicar no card aqui que você vai encontrar o vídeo também. Eu vou estar sempre postando novas dicas e fatos interessantes sobre inglês e sobre qualquer outro idioma que você pode aprender de forma muito mais rápida e sozinho. Então se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. Se eu pude te ajudar de alguma forma, então deixa seu like aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!